Olá, você está assistindo mais uma live com resultados do projeto de pesquisa sobre a judicialização da violência de gênero e práticas alternativas. Um projeto financiado pelo CNPq e realizado pelo Laboratório de Estudo das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Uniplac, Universidade Federal Juiz de Fora, Unipampa, a Universidade de Buenos Aires e também a Universidade Nacional de La Plata. Nós estamos divulgando essa série de lives como uma etapa preliminar, preparatória mesmo, do seminário final do projeto, que será no dia 3 de maio próximo. No final da live, você encontrará as indicações de como se inscrever e participar do nosso seminário. Hoje nós entrevistamos a professora Marely Eliane Graup, da Uniplac, que coordena o polo de Lages do nosso projeto. Ela apresentará os resultados da pesquisa que o grupo dela realizou junto ao Núcleo de Justiça Restaurativa, no campo de violência de gênero, que se construiu em Lages. A entrevista será conduzida pela professora Marcela Beraldo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, para a sua pergunta, por mim, Teófilos Rifiotes, do Laboratório de Estudo das Violências da Universidade Federal de Santa Catarina, e, por fim, pela pesquisadora Fernanda Cardoso, também do Laboratório de Estudo das Violências de Santa Catarina. Então, começamos essa entrevista agradecendo a professora Marely Graup, pela participação na entrevista, aqui nessa live, e também no nosso projeto. Passo a palavra, então, à professora Marcela para iniciarmos as perguntas. Olá, professor Teófilos. Olá, professora Marely. Foi muito bom poder fazer a leitura do seu texto, que traz uma análise de propostas, parte daquilo que chamamos de justiça alternativa, na cidade de Lages, em Santa Catarina. Então, sendo assim, eu gostaria que você descrevesse as duas experiências que você analisou, do Núcleo de Justiça Restaurativa e também do Grupo Reflexivo de Homens, no que diz respeito ao seu uso para casos de violência contra a mulher. E também eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, se essas duas experiências de fato atingem, esse objetivo de trazer uma lógica alternativa, aquilo que a gente pode dizer, de uma lógica alternativa para a administração de conflitos de gênero. Então, eu queria que você contasse para a gente. Obrigada. A questão da justiça restaurativa no município de Lages, quando que ela iniciou, que foi especialmente no ano de 2017, com um grupo que estava realizando uma formação que foi oferecida pelo Laboratório de Convivência. Como que ocorreu essa formação? Então, Lages era para ser um polo de referência da justiça restaurativa, especialmente no que se refere ao enfrentamento das violências de gênero contra as mulheres. Porque Florianópolis já é um polo, um centro da justiça restaurativa para as questões da socioeducação, especialmente com a juventude, Ou seja, então foi realizado esse curso no ano de 2017 para os gestores e para os facilitadores, porque esse grupo começou a atuar com a temática de violência doméstica e familiar, na realização do pré-círculo, porque aqui em Lages é usado a metodologia do círculo de construção de paz, que implica 3 etapas: o pré-círculo, que é conversar com os casais ou as pessoas envolvidas em situação de violência de gênero contra as mulheres, se gostariam de participar, é o pré-círculo. Depois, teríamos o círculo em si, que foi planejado que aconteceria da seguinte forma: os 5 homens convidados fariam esse círculo com homens facilitadores em uma outra sala. As 5 mulheres convidadas e que aceitaram
esse convite, fariam um círculo de construção de paz com 5 mulheres facilitadoras. Das 5 mulheres convidadas que se comprometeram em participar, 4 compareceram no primeiro encontro do círculo. Dos 5 homens convidados, 1 compareceu. E a ideia seria, no segundo encontro do círculo, que as mulheres comparecessem com uma pessoa convidada. Então, poderia ser uma amiga, um familiar, que elas se sentissem seguras para que as facilitadoras pudessem aprofundar, pudessem também fazer a escuta qualificada sobre a situação envolvendo, né, a violência de gênero. Esse segundo encontro, para o grupo de mulheres, não aconteceu. E aí, que teria uma terceira etapa, que seria o pós-círculo, né? Porque também teria um outro, durante a etapa do círculo, também teria um círculo com a presença do homem e da mulher de cada um dos casais. Isso não chegou a acontecer na prática. As facilitadoras entrevistadas, que são 3 pessoas, porque no início o objetivo da pesquisa era realizar uma etnografia, participar dos encontros, mas isso não era possível porque uma pessoa a mais no círculo, enquanto uma pesquisadora, poderia atrapalhar. Então, o grupo de gestoras e o grupo de facilitadoras não concederam essa possibilidade. Mas nós observamos, por meio dessas entrevistas, que as pessoas possuem uma preocupação sobre o que estão entendendo por justiça restaurativa, sobre a aplicabilidade da justiça, sobre a influência dessa concepção de violência de gênero contra as mulheres, que não é um caso individual. A violência, ela é sistêmica, ela é estrutural. Então, esse grupo está consciente que algumas pessoas ainda possuem uma visão patriarcal, moralista, sobre como poderiam atuar nos casos de mediação da violência de gênero contra as mulheres. Então, tentando apressar um pouquinho sobre o círculo de construção de paz em Lages, então, é essa metodologia. O grupo está ciente que há outras metodologias no que se refere à aplicabilidade da justiça restaurativa, mas foi esse que o grupo aqui aprendeu e que pretende também continuar utilizando e aprofundando, que é o círculo de construção de paz, especialmente porque Kay Premis, né, é a autora em que eles usam. Então, para tentar chegar a um término, e aí, a justiça alternativa é uma alternativa? Até que ponto? Alternativa de quê? Né? Então, tem até um texto que nós usamos, da Isadora Machado Vier Machado, em que ela aborda, junto com a Cecília Santos, que faz um questionamento nesse artigo, se a justiça restaurativa, ou seja, punir, restaurar ou transformar, até que ponto isso pode ser utilizado, em quais tipos de complexidade da violência, né? É possível em todo caso, em todos os casos ou em alguns. Então, a gente luta por uma justiça emancipatória no que se refere aos casos de violência doméstica, mas a justiça restaurativa, né, até que ponto, né, que pode ser chamada como uma alternativa, ou seria uma alternativa equivocada, que nem resolve o problema das múltiplas formas de violência, né, porque nós temos a violência, ela é permeada também pelas categorias da diferença, né? Raça, classe, gênero, que estão inerentes ao sistema criminal e que nem garante, né, o exercício do direito das mulheres em situação
de violência doméstica, que já é reconhecida pela Lei Maria da Penha. Então, será que a implementação da justiça restaurativa, né, não iria, de uma certa forma, descaracterizar a importância da Lei Maria da Penha? Né? Então, para a gente refletir. E, de acordo com os dados da pesquisa, então é importante salientar que os princípios da justiça restaurativa, né, eles devem ser bem aplicados na prática, e que ela pode sim, a justiça restaurativa, a gente acredita, né, de acordo com a análise dos dados da pesquisa, ela pode sim ser uma ferramenta de enfrentamento de violência contra as mulheres, mas desde que esse núcleo de justiça restaurativa tenha conhecimentos suficientes sobre esse processo de empoderamento das mulheres, para que não ocorra uma revitimização das mulheres, das mesmas, né? Então, nessa perspectiva, também é importante o quê? Que o Estado invista em ações de formação sobre a temática de gênero, feminismo, patriarcado, teoria e prática da justiça restaurativa, para que ocorram transformações efetivas na forma de trabalhar essas temáticas. Então, professora Marieli Graup, tendo em vista essas dificuldades, né, que vocês identificaram na pesquisa, dificuldades realmente próprias, né, de um sistema inovador, ou um sistema que se propõe alternativo no campo das violências de gênero, não é? Eles também acompanham, na verdade, uma série de críticas ao tratamento exclusivo judiciário. Não é? Então, tendo em vista, né, esse panorama de inovação, de busca de práticas alternativas e essas dificuldades, né, de produzir realmente alguma coisa que seja alternativo e sem realmente enfraquecer o que é o caráter judiciário, particularmente, né, da Lei Maria da Penha, que, como nós sabemos, é muito mais abrangente do que simplesmente punitiva, né? Então, eu pergunto, na pesquisa que vocês fizeram junto ao Núcleo de Justiça Restaurativa de Lages, como é que vocês identificaram, quais são os desafios que vocês identificaram que esse grupo está enfrentando, não é, e se propõe a superar? Quais são esses desafios, então, nesse contexto, vamos chamar, de inovação? Nós podemos dizer que há desafios teóricos e práticos, né? Então, os desafios teóricos seria na compreensão de todo esse coletivo, desse núcleo, sobre como eles poderiam atuar nos casos de mediação da justiça restaurativa, referente às violências, à violência doméstica e familiar, porque dentro do grupo há pessoas que pensam de forma diferente, né, sobre como tratar, como compreender a mulher, as mulheres. Então, há um grupo ainda ligado a uma concepção que nós poderíamos chamar de uma concepção moralista e patriarcal na mediação desses casos. Há um outro grupo muito consciente sobre a importância da discussão teórica sobre gênero, feminismo, dessa tentativa de não revitimizar a mulher, mas que a justiça, trabalhar os princípios da justiça restaurativa, ou seja, dessa possibilidade de empoderar a mulher, de colocar essas mulheres frente a esses homens em situação de uma certa equidade durante a realização desses círculos de construção de paz, que elas possam relatar sobre as situações de violência e também compreender como que ocorreu o conflito. Quando se fala sobre violência doméstica ou a violência de gênero contra as mulheres, que a gente prefere usar esse termo, são situações complexas que envolvem a subjetividade, né? Então, também não são questões
fáceis de serem resolvidas por meio de um pré-círculo, de um círculo ou de um pós-círculo. E que também é necessário, né, que esses profissionais, que nós chamamos de facilitadores da justiça restaurativa, tenham uma compreensão de que, quando se refere às violências de gênero, esses casais, eles também precisam de uma rede de atendimento, uma rede de assistência, que não é uma busca apenas de culpabilizar, né, ou nem apenas de perdão, de restauração, mas de compreender que essas relações são complexas. E outro desafio, no que se refere à atuação do núcleo nesses casos de justiça restaurativa, no enfrentamento das violências de gênero contra as mulheres, que nós temos o relato de apenas uma experiência, de um círculo que não foi concluído. E o grupo, que a gente chama aqui o Núcleo da Justiça Restaurativa, se reuniu, fez estudos e foram para uma segunda possibilidade, que seria o grupo de apoio para os homens, o grupo reflexivo. Tiveram uma experiência com um grupo de 10 homens, e com o apoio de outras pessoas que também, enquanto facilitadores, que possuíam um certo conhecimento sobre como trabalhar masculinidades, violências, e tiveram um resultado positivo dessa experiência e realizaram um projeto de pesquisa e agora pretendem aprofundar por meio de uma formação continuada, né, um curso de formação sobre gênero, sobre grupos reflexivos e justiça restaurativa, para depois retornar para os seus grupos, né, e aprofundarem, que o objetivo é que Lages se torne um centro, né, no que se refere à aplicabilidade da justiça restaurativa. Lages possui 2 documentos, um que seria uma lei complementar, uma lei municipal, que o número é 533, de 14 de dezembro de 2018. Tá, mas qual a importância de uma lei municipal que instaura um programa de justiça restaurativa no município de Lages? Porque, de acordo com essa lei deixa claro, né, o que o grupo, o núcleo de justiça restaurativa de Lages está compreendendo, né? E também vai colocando os princípios de como a justiça restaurativa poderia ser trabalhada em Lages, né? Então, que seria a importância da conscientização, né, sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflito e violência, por meio do qual os conflitos também podem gerar dano, né? Seja esse dano, né, de acordo lá com o documento concreto ou abstrato, que podem ser superados, né, por meio da justiça restaurativa. E que ela busca uma certa promoção da cultura da paz no município, o empoderamento de ambas as partes, né, o fortalecimento de vínculos, também uma construção de um certo bom senso de pertencimento da comunidade. Então, além da lei municipal, nós temos também um decreto que é do ano de 2019, 19 de março, mas o que é esse decreto municipal? Por que precisamos de um decreto? Que vai designar membros para compor essa comissão de gestão do programa de justiça restaurativa. É importante ter lei, ter decreto? Porque o decreto, de uma certa forma, viabiliza a participação dos facilitadores e das facilitadoras, que geralmente são servidores ou servidoras municipais ou estaduais, né? Claro que, além da lei e do decreto, nós precisamos de uma política pública com orçamentos para trabalhar essas temáticas, e que, até o momento, foi possível por meio de uma emenda
né, para que o grupo possa se apropriar dos conhecimentos para, então, colocar em prática a justiça restaurativa no município de Lages. Bom, professora Marely, os relatos dos entrevistados, né, no texto que vocês apresentam, indicam que o projeto de justiça restaurativa na cidade parece guardar uma relação bastante importante com o funcionamento e a articulação da rede de serviços, né, como um todo. Considerando a experiência de pesquisa durante o projeto, como a gente pode descrever a rede de serviços em Lages no que diz respeito ao campo da violência de gênero? Primeiro, a gente tem que compreender que nós temos em Lages basicamente duas redes, uma faz parte da outra. Ou seja, nós temos uma rede de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres. Então, esse é um conceito da SPM, da Secretaria de Políticas das Mulheres, né, que já está em extinção, né, que está acoplado, mas não vem ao caso. Mas, ou seja, é um conceito da SPM. O que seria essa rede de enfrentamento à violência contra as mulheres? E diz respeito à atuação articulada entre as instituições, serviços governamentais, não governamentais e a comunidade, que visam o desenvolvimento de estratégias, né, estratégias efetivas de prevenção e das políticas que garantem um certo empoderamento das mulheres, né, e no que se refere aos direitos humanos, e uma responsabilização desses agressores e uma assistência social qualificada às mulheres em situação de violência. Então, nesse contexto que a gente usa esse conceito da SPM, da rede de enfrentamento à violência de gênero, à violência contra as mulheres, nós identificamos, no decorrer da pesquisa, 22 serviços, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a rede de serviço de atendimento. Então, a rede de enfrentamento, que a gente chama de um guarda-chuva, teria 22 serviços em Lages, governamentais e não governamentais. Tá, mas o que seriam esses serviços ou essa rede, né? Então, a própria Secretaria de Política para a Mulher, que temos também junto à Casa de Acolhimento, nós temos a Delegacia, DPCAM, a 10ª Promotoria de Justiça e Comarca de Lages, 2ª Vara Civil, temos também, tínhamos pelo menos durante o momento da pesquisa, o projeto Polícia Civil por Elas, né? A Rede Catarina de Proteção à Mulher, o CREAS, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, própria Defensoria Pública, o CIASM. O que é o CIASM? É esse Centro de Estudos e Assistência à Saúde à Mulher. Temos também a Frente Parlamentar de Lages pelo Fim da Violência Doméstica, né, a Câmara de Vereadores, os CRAS, que seria esse Centro de Referência da Assistência Social, Programa Mulheres Sim, do IFSC, né? E aí outros exemplos de instituições não governamentais que fazem parte do que a gente chama dessa rede de enfrentamento, como o Instituto Paternidade Responsável, Escritório Modelo, o próprio Observatório de Violência de Gênero, o GECAL, da universidade. Tá, mas isso que a gente chama de um guarda-chuva, de uma rede de enfrentamento, que essas instituições se encontram em alguns eventos durante o ano, no que se refere a essa luta mais política, militante, no município de Lages, em relação ao enfrentamento das violências. Já sobre essa rede de atendimento, rede de serviços, que aí fica mais com a DPCAM, que é a delegacia, com a Secretaria de Políticas para a Mulher, e também com a 2ª Vara Criminal, né, em função dos pedidos e medidas protetivas. As pessoas que estão à frente desses serviços em Lages são pessoas que também fizeram, muitas delas,
fizeram um curso da Justiça Restaurativa lá no período de 2017 e 2018. São pessoas que se conhecem e que também se encontram em outros momentos que podem ser políticos, né, mas militantes da rede de enfrentamento. Então, são pessoas que possuem um bom diálogo entre si e que, de certa forma, há um fluxo muito rápido nesse pedido, nos pedidos, nos encaminhamentos, né, no que se refere às violências de gênero, em função dessas relações mais estreitas na temática, em função da rede de enfrentamento, em função do curso de formação sobre a justiça restaurativa, que são pessoas que estão dentro dos serviços de atendimento às mulheres. Então, isso é algo que nós avaliamos como positivo, que contribuiu no que se refere à aplicação da justiça restaurativa, porque ela é ainda aplicada, usada em Lages, nas outras áreas, a área da educação, a socioeducação, e está conseguindo bastante êxito nessas duas outras áreas. Muito obrigado, então, professora Marielle Graup, pelas suas contribuições nessa série e também, claro, no nosso projeto. Convidamos a você que nos assiste a acompanhar as demais lives e a se inscrever no nosso seminário do dia 3 de maio. Veja as instruções no final dessa live. E até a próxima!